Eu ganhei 34 mil seguidores em apenas 4 meses em todas as redes sociais, sem anúncio, tá? E eu quero compartilhar com vocês justamente o que eu fiz e o que você pode replicar aí, porque a gente sabe que nem tudo é possível, não tem essa fórmula mágica, né? Faz isso aqui que vai dar certo. Mas eu quero compartilhar com você e você vai ter pequenos insights, né? Pequenos ensinamentos ao longo desse processo aqui. Só relembrando, tá? Foi sem anúncios, ou seja, totalmente orgânico. Eu apenas postei e consegui ganhar mais de 34 mil seguidores. E já vou antecipar um negocinho para vocês aqui antes de mostrar essa primeira parte, tá? Já vou antecipar aqui para vocês que não tem a ver com constância, beleza? E eu vou explicar por que não tem a ver com constância daqui a pouco. Primeiro, ganhei mais de 14 mil seguidores no Instagram, eu tinha cerca de 11 mil mais ou menos, então eu tô com 25.8 nesse exato momento, ó. Eu tirei o print, acho que não aparece a data, né? Não, mas eu tirei o print hoje, dia 4 de maio de 2026, beleza? Ganhei 11 mil, oh meu Deus do céu, saí de 11 mil, tô com 25.8, daqui a pouco eu chego a 26. Aqui no TikTok eu criei do zero, tá, essa conta, então eu ganhei quase 11 mil seguidores. De quebra, ganhei também aqui no YouTube, mas no YouTube não conta muito, por quê? Porque eu não posto com a mesma regularidade que eu tô postando nessas outras redes, tá? Eu posto de vez em quando e tudo mais, então eu acho que foi bem positivo, ganhei cerca de 2 mil inscritos mais ou menos, e eu também ganhei seguidores, quem diria, no Facebook, inclusive várias pessoas lá, estava cadastrado no meu WhatsApp, várias pessoas vieram me procurar e tal, para ver o serviço que eu prestava, enfim. Ou seja, não exclua totalmente o Facebook aí da sua estratégia, tá? Além disso, está monetizando. Monetiza em dólar e não... Olha, comparado com o YouTube hoje em dia, tá bem legal. Por exemplo, eu ativei a monetização faz uma semana, já tá lá com quase 8 dólares. 8 dólares em uma semana. Pô, legal, né? Assim, não é o foco, tá? Meu foco aqui é vender cursos, mentorias, inclusive, com essa brincadeira aqui eu já fechei 2 turmas de mentoria. Ou seja, esses seguidores que eu estou trazendo aqui são seguidores extremamente qualificados. Então, eu vou mostrar para você o passo a passo do que eu fiz e, mais uma vez, ressaltando que não tem a ver com constância, você vai entender daqui a pouco o que eu quero dizer com não tem a ver com constância, tá? Primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, lá em setembro de 2025, eu estava reclamando para o Cesário sobre o seguinte, Cesário é meu sócio, alguns de vocês já conhecem ele, se não conhecem, sigam lá na rede social, tá? É luiz.cesário, sigam ele lá, ele é meu sócio, e eu estava reclamando, falando para ele o seguinte, cara, setembro não, em agosto na verdade, né? Em agosto, eu estava reclamando para ele falando o seguinte, cara, eu não tenho constância. Eu faço 1 mês, 2, muito bom, e eu fico 3, 4 sem postar. Eu não sei se você já passou por isso aí, mas eu acredito que é a realidade da maioria das pessoas. Você faz 1 mês, ou às vezes uma semana, e fica 3, 4 meses sem postar nada, naquele limbo, né? E aí você sabe que isso prejudica o seu crescimento. Porque todo mundo fala sobre constância. Tá, Gelson, mas tu não estava reclamando, tu não estava dizendo que não é sobre constância? Não é, mas na minha cabeça era. E eu vou te mostrar como não é sobre constância, tá? Reclamei para ele sobre isso e ele falou, cara, é o seguinte, tudo que eu faço na minha vida que dá certo, eu crio através de um desafio. E aí ele me explicou e tal, ele falou, cara, bora fazer um desafio nós dois? É o seguinte, a gente tem que postar um vídeo por dia, gravar e postar um vídeo por dia. Quem falhar menos ganha uma quantia em dinheiro. Então a gente chegou à quantia de R$150 por mês, tá? E aí a pergunta era, tá, e se a gente empatar, o que que acontece? Então isso aqui acumula. Então mês que vem, ao invés de 150, vai ser 300. No outro mês, 900. Tá, beleza. E esse desafio dura até quando? Pô, até dezembro. A gente estava no final de agosto, né, quase setembro. A gente começa em setembro e a gente vai até dezembro. Eu não sei se essa espessura tá boa, eu vou aumentar um pouquinho a espessura porque tá me irritando aqui. A gente vai até final de dezembro. Falei, tá, e se empatar tudo, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, empatar tudo, o que que acontece? Então a gente vai pegar esse acumulado, né, de 1.200 e a gente vai fazer uma doação para alguma instituição de caridade. Falei, beleza, é isso, bora para cima, eu não vou perder, tu também não vai, a gente vai acabar empatando e vai ser até algo bom, tanto para nós quanto para alguém que vai receber esse dinheiro.
Cara, dito e feito, a gente começou em setembro, tá? Em setembro de 2025, a postar um vídeo por dia. E aqui entra a parte de não é sobre constância. Sabe por quê? Porque dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Deixa eu ver se dá para aumentar esse gráfico aqui. Ó, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Vocês estão vendo que essa linha aqui, ó, é quando eu criei. Pô, eu não consigo marcar aqui, deixa eu tirar. Eu sou burro, né, para isso, né? Mas tá, tudo bem. Aqui, ó, eu criei... Ah, tá com esses negócios de 2 toques ativado aqui. Pô, eu criei o TikTok em agosto, tá? Isso aqui é agosto de 2025. Aqui foi quando mais ou menos eu comecei a postar. Deixa eu ver. Aqui é dezembro? Vamos dizer que aqui eu comecei a postar. E você vai ver que esse gráfico ele praticamente não mudou, tá vendo? E aqui eu tava postando um vídeo por dia. Depois você, inclusive, pode entrar lá no meu TikTok e dar uma olhada. Vou deixar todas as redes aqui embaixo para você conferir, né? Porque sempre tem uns que, ai, tá mentindo, blá, blá, blá. Cara, não tem por que tá mentindo, até porque os números nem são aqueles números absurdos, né? De ganhei 300 mil seguidores em... Não, pô, ganhei 34 mil seguidores, não é um número abissal. Mas tá, enfim. Isso aqui foi o começo. De setembro... Agora ficou grosso, lá ele, né? De setembro até, e aqui vem a virada de chave, até dezembro, vocês vão ver que eu praticamente não ganhei seguidores. Eu ganhei 281 seguidores. Tá ruim para uma conta do zero? Cara, não tá ruim, mas tá longe do ideal também, né? Principalmente depois de você ver o resultado hoje. E o que aconteceu então para essa mudança? Foi postar mais? Foi... O que foi? O que aconteceu? Cara, vocês vão ver que, se vocês entrarem no meu perfil, eu estava publicando todos eles, era para eu ter colocado um print aqui, né? Eu acabei esquecendo. Mas eu estava publicando todos eles num formato que é o formato que a galera chama, deixa eu botar aqui, ó, Lo-Fi. Você já ouviu falar desse formato? O que é o formato Lo-Fi? O formato Lo-Fi é um formato onde você liga a câmera e fala, mais ou menos como eu estou fazendo aqui, né? Existe o formato Talking Head, que é a cabeça falante, né? Só que a cabeça falante eu considero como um formato que tenha mais edição, tá? Talking Head, de cabeça, né? Esse aqui é um formato que tem mais edição, ao meu ver, né? Então eu posso colocar letterings, enfim. O Lo-Fi, ele é um formato sem edição. Essa é a graça do Lo-Fi, beleza? Ou seja, ele é um formato que ele te dá pouco trabalho. Por que eu tô falando de formato? Porque foi justamente isso que mudou o jogo aqui, tá? Eu tava fazendo Lo-Fi até dezembro, até o Cesário falar assim, pô, Gelson, tô fazendo um formato aqui, que é o formato tela dividida, que é basicamente ele aqui na parte de baixo e na parte de cima rolando um vídeo, uma imagem, enfim. Pô, eu tô fazendo esse formato aqui e pra mim tá funcionando muito bem, cara. Eu tô tendo boas visualizações e tal, meu perfil tá crescendo. Por que tu não faz no teu? Falei, cara, pior que eu já tinha feito. Eu já tinha feito 2 desse aqui e tinham performado melhor mesmo. Eu já tinha feito 2 formatos desse, se vocês olharem no meu perfil no Insta, né? Vocês vão ver que tem 2 desse formato aqui que performaram bem, assim, bem acima da média. Falei, cara, eu vou fazer esse formato aqui e vamos ver o que vai dar. Incrivelmente, no primeiro vídeo, bateu mais de 70 mil views. No primeiro vídeo que eu postei no Instagram, tá? Eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Tem algo aqui que eu não tava entendendo, mas, pô, tem algo aqui. E aí vem o primeiro passo de 3 outros passos, né? Na verdade, são 3 passos. Então, esse é o primeiro, e tem mais 2, tá? 3 passos que eu descobri ao longo desse processo que eu tenho certeza que vão te ajudar muito, tá? E o primeiro deles é formato. Formato. E aí vocês vão ver que a constância começa a fazer sentido a partir desse conhecimento que você vai adquirir nesse vídeo aqui. A constância, antes disso, ela não faz o menor sentido. Por quê? Adianta eu repetir o que não dá certo? Não, não adianta. Só que você não sabe o que dá certo. E esse é o ponto da constância. Qual é o ponto da constância? Primeiro, vamos, antes do formato aqui, já vou falar de formato para você, tá? Qual é o ponto da constância? 2 momentos, tá? Ó, quando você não sabe
e quando você sabe. Pô, eu podia ter abreviado isso aqui, né? Porra. Quando você não... E desculpa pela letra, mas faz parte, né? Faz parte. Quando você não sabe e quando você sabe. Quando você não sabe o que performa bem, o que você precisa de constância e volume. Volume é diferente de constância, né? Volume por exemplo, eu posto 5 hoje, amanhã eu posto nenhum, depois eu posto 2, depois eu posto nenhum, depois eu posto 10. Volume, né? Constância eu tô postando ali com uma regularidade. Uma vez na semana é constância, tá? Então não quer dizer que é todo dia, mas assim, o que eu recomendo, inclusive, tá? Que já é uma recomendação, já é um pouco fora do script. Posta um por dia. Por quê? Porque quando você não sabe, se você postar um por dia, você vai aprender rápido. Vou anotar aqui, ó. Quando você não sabe, você posta um por dia, você aprende rápido. E aqui vem um ponto importante, tá, galera? O que eu tô dizendo até então? Se você continuar fazendo tudo igual, aqui estava tudo igual, ó. Tudo igual. Aqui eu mudei. Se você continuar fazendo tudo igual, a constância não adianta para absolutamente nada. Por quê? Adianta repetir o erro? Não adianta. Você está apenas repetindo o erro. Então a constância, quando você não sabe, é para quê? Para você testar e aprender rápido. Aprendeu rápido. Ó, testei um formato, testei outro formato, testei mais um formato. Vamos lá, 3. Postei 10 vídeos de cada um. Pô, dá pra ver que o formato 2 aqui teve uma performance ligeiramente melhor, ou muito acima. Agora sim, agora você vem pro segundo passo da constância. Quando você sabe. Por quê? Porque aí faz muito sentido, você vai repetir. Você vai repetir o formato. Então, voltando aqui pro formato, o que eu fiz? Comecei a testar formatos. Então eu testei primeiro tela dividida. Cara, já foi muito melhor. O primeiro vídeo eu falei pra vocês que deu 70 mil. O segundo deu uma flopada, só que assim, uma flopada muito acima do que eu tava fazendo. É uma flopada de tipo assim, 3 mil views. Aí o outro, 6 mil views. Não tava assim, nossa, perfeito, vou viralizar, vou ganhar muito seguidor. Não, mas o quarto vídeo bateu mais de 200 mil views. Ou seja, em 4 vídeos eu fiz basicamente a visualização de 2 meses de postagem, postando todo dia. Então o que eu aprendi? O primeiro ponto, formato importa. E agora, claro, né, depois de alguns meses, depois de 4 meses desenvolvendo esse método, testando com, inclusive, com turma de mentoria, testando com o meu principal cliente, né, onde eu sou gestor lá dentro, né, então fica muito mais fácil de eu testar, inclusive, testando com o meu cliente, testando com alunos, eu percebi o quanto o formato importa, tá? Formato é aquilo que, vamos tentar deixar mais claro para você, formato é a parte visual. Visual, é como você, eu chamo de empacotar, né? É como você empacota a sua ideia. É como você pega uma ideia e leva ela para o mundo e apresenta ela para o mundo. Então você pode apresentar ela de uma maneira sem graça, ou você pode apresentar ela de uma maneira muito legal, muito interessante, que as pessoas elas gostem, né? E claro que não tem só o lo-fi, não tem só o talking head, não tem só a tela dividida. Tem vários formatos. Tem formatos que vão mais para gamificação, tem formatos que utilizam, por exemplo, a tela verde. Então tem muito tipo de formato que você pode explorar aí e você pode testar, tá? Então o que eu recomendo, comece a observar os vídeos que você consome com o formato. Pô, que formato é esse aqui? O cara, pô, gostei desse vídeo, o que é isso aqui? Pô, tô vendo que o cara tá dividindo a tela, uma tela dividida ou não. Tô vendo, e aqui vem uma parte importante, tá? Que é o ponto 2. Você vai ver que, e aqui vem o erro da maioria, eu quero que você preste muita atenção, que se chama estrutura. Vamos resumir a estrutura, só que ela não é exatamente isso, tá? Vamos resumir a estrutura em roteiro. Vamos dizer que seja roteiro, mas não é exatamente isso, eu vou te explicar por que não é exatamente isso, tá? Vamos dizer que é o roteiro, o script, beleza? Olha só, quando você olha um formato lo-fi, o que você vê? Você vê a parte visual, né? Ou seja, uma pessoa falando para frente da câmera com pouca edição. Você entende o que é o formato lo-fi. Só que aí vem a parte da estrutura. Pensa que, quando você vê um vídeo, você está vendo um iceberg,
Isso aqui é um iceberg, tá? Fazer até, parece uma montanha aqui, né? Mas isso aqui é um iceberg, tá? Ficou bem estranho esse meu iceberg, mas você entendeu. Isso aqui é um iceberg. O que você vê, por exemplo, estou citando o exemplo do lo-fi porque é o mais simples, tá? O que você vê aqui, ó, fora da água? Você vê o cara falando para a câmera, né? O cara falando para a câmera. Você vê pouca edição. O que mais que você vê aqui? Você vê talvez um cenário diferente? Às vezes a pessoa não vê isso, tá? Um cenário diferente? Eu acho que já começa a ir um pouquinho para baixo. O que você não vê? Você que não está acostumado com estruturas, formatos e tudo mais. Você não vê, por exemplo, o gancho que ele utilizou sendo extremamente polêmico. Isso aqui já faz parte da estrutura, um gancho polêmico. Você não vê, talvez, um gancho que ele utilizou de curiosidade, um gancho de curiosidade de história, né? Um gancho de storytelling curiosa. Um gancho onde ele conta algo da vida dele que foi extremamente curioso. É aquela história que ele contaria numa rodinha de amigo, todo mundo pararia para ouvir. Essas coisas aqui, estou dando só um exemplo do lo-fi, que ao meu ver é o mais simples. Essas coisas as pessoas não enxergam. O que acontece? Elas enxergam isso aqui. Então, quando elas vão reproduzir esse formato, elas reproduzem dessa forma aqui. O que acontece? Não funciona bem. Vou dar um exemplo para você, depois vocês pesquisem aí. Robert Rezende. Vocês já viram esse cara? Provavelmente já. Porque foi ele que bombou nesse formato lo-fi e todo mundo acabou copiando depois. Todo início de vídeo ele falava alguma coisa polêmica. Geralmente é alguma coisa sobre pobre, rico, né? A mulher rica se comporta dessa forma. Pum, polêmica. Polêmica. E um outro fato, comunica com muita gente. Então, às vezes você quer, sei lá, você é nutricionista. Aí você vai falar uma coisa óbvia no começo que funciona só para um grupo muito pequeno. Vai viralizar? Não vai. Então, o que eu recomendo para você, tá? Começar a olhar para as estruturas dos vídeos. Observa a parte visual, né? O topo aqui, ó, do iceberg, e fica se perguntando, por que esse vídeo viralizou? Aí você começa a olhar para a parte de baixo do iceberg, que é essa parte que muda o jogo. Então o que eu fiz, né, no meu caso aqui? Falei, cara, o que as pessoas querem ver? O que interessa para elas? Que é o terceiro ponto, tá? Que é um ponto bem importante, é o terceiro ponto aqui do vídeo, que são os temas. E aqui eu quero que você preste bastante atenção pelo seguinte, o que as pessoas querem ver? Se eu simplesmente fazer uma tela dividida e falar alguma coisa aleatória, será que vai funcionar? Aqui vem um ponto, tá? Tela dividida é um formato, mas dentro desse formato existem estruturas diferentes. Por exemplo, pois pesquisem aí, a Bárbara Torres, ela utiliza um gancho, ela utiliza a tela dividida, mas na estrutura dela, ela utiliza uma estrutura de polêmica. Eu utilizo no meu gancho uma estrutura de curiosidade. Durante o meu roteiro, durante a minha estrutura, eu vou para uma parada mais de análise e no final eu entrego um tutorial. Ou seja, não importa se o seu vídeo for uma tela dividida ou não, você pode encaixar diversas estruturas diferentes. Então perceba que existe o formato, existe a estrutura e agora existe um terceiro ponto, terceiro elemento que se chama temas. Isso aqui eu aprendi com... Eu demorei a aprender, a verdade é essa, tá? E eu espero que você não demore a aprender. Por quê? Pensa o seguinte. Vamos lá, vamos usar um exemplo real para ficar mais fácil. Imagina que tem... Isso aqui é uma visão de cima, tá? Imagina que isso aqui é uma rodinha de amigos e as pessoas estão aqui conversando. Uns são mais cabeçudos que os outros, né? As pessoas estão aqui conversando sobre, sei lá, o Neymar não vai para a Copa. Neymar não vai para a Copa. Pô, mas tá... Eu acho que tá bugado isso aqui, né? Ou eu que tô... Neymar não vai para a Copa. Imagina que as pessoas estão conversando sobre o Neymar não vai para a Copa. Aí você vem e você vai falar assim, pô, vocês viram o que aconteceu com o Bolsonaro? Pô, assim, pode acontecer de que algumas pessoas aqui, elas gostam de política. Pode ser, mas pode ser que não. Pode ser que você entrou num grupinho aqui que as pessoas querem falar mesmo sobre futebol, né? Elas querem falar sobre futebol.
E aqui não entra no mérito se é bom, se é ruim, falar sobre futebol, sobre política, não interessa. O que interessa é, você provavelmente está sendo o chato do rolê. Por quê? Porque as pessoas estão falando sobre A e você atravessa o samba e quer falar sobre B. Percebe o que eu quero dizer? É que o segredo para conseguir bons temas é entender o que as pessoas estão falando, sobre o que elas querem falar, o que elas estão mais propícias a falar dentro do seu nicho e começar a falar sobre esses assuntos. No meu nicho, as pessoas queriam falar sobre como ter mais views, como ganhar mais seguidores. Só que eu poderia estar falando sobre o movimento X que eu fiz no lançamento. Sabe o que acontece? Tem gente que nem sabe o que é lançamento. Outras, como eu falei, outras se interessam por isso. Mas talvez seja uma porcentagem pequena desse grupo. E aqui vem uma questão de algoritmo, mas eu vou deixar para o outro vídeo, tá? Uma questão de algoritmo que é você entender um pouquinho só sobre o algoritmo. Então assim, para esse vídeo não ficar mais extenso do que já está, comenta aqui embaixo se você quer saber um pouquinho mais como o algoritmo funciona, que eu vou trazer num próximo vídeo, tá? Mas o que eu quero falar para você é, o tema precisa ser sobre, o que as pessoas querem ouvir, estão falando, tá? Não necessariamente precisa ser hype, mas perceba como o assunto hypado, o assunto do momento, funciona melhor. Por quê? Porque é o que as pessoas querem falar. Mas não necessariamente precisa ser sobre isso. Segundo, tente falar com o máximo de pessoas possíveis dentro do seu grupo. Principalmente no começo do seu vídeo. Vou trazer isso para os próximos vídeos, porque a minha ideia é gravar um vídeo por dia aqui e eu preciso inclusive saber se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de análise, desse tipo de insight, desse tipo de bastidor, né? Eu quero saber se você gosta, então também deixa aí nos comentários porque vai ser muito importante. Se ninguém comentar, eu vou entender que ninguém gosta desse tipo de vídeo, eu vou fazer um outro tipo de vídeo, porque a minha meta é fazer um vídeo por dia aqui no YouTube, assim como eu estava fazendo lá, e eu vou testar várias coisas. Beleza? Então, responde aqui se você gosta desse tipo de vídeo, mas a questão é entender o que as pessoas querem falar, beleza? Você acabou de descobrir o que eu chamo de tríade viral. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever aqui, ó. Pô, eu não sei o que está acontecendo, mas não está funcionando a minha caneta. Tríade viral, que são justamente esses três elementos, tá? Esses três elementos juntos, que é a estrutura, o formato e o tema, é o que fará o seu vídeo viralizar. Quer dizer que é só isso aqui que vai fazer viralizar? Não. Gente, vocês precisam parar de ser tão 880, tão preto no branco. Estou dizendo que isso aqui vai facilitar a sua vida. Quer dizer que todo vídeo que viralizou precisa disso? Não. Lembra que eu falei sobre hype? Às vezes, por exemplo, tá em um assunto em alta, cara, não precisa nada disso. Só falar sobre o assunto vai viralizar. Só que, dificilmente, algo isolado aqui vai conseguir carregar sozinho. Lembra lá o que eu falei do lo-fi? Pô, você entendeu sobre formato, mas você não entendeu sobre estrutura, provavelmente não viraliza, tá? Não viraliza. O que eu estou mostrando para você aqui? Uma estrutura que vai facilitar a sua vida. Inclusive, eu deixei aqui embaixo, vocês sabem que eu tenho uma mentoria, né? Acabei de falar aqui para vocês que eu fechei 2 turmas, mas a mentoria está fechada. Só que todo esse método aqui, esse método da tríade viral, eu resumi em um curso, tá? Então, se você, claro, né? Eu sempre recomendo a mentoria porque a mentoria é individual e eu e o Cesário vamos te ajudar a crescer nas redes sociais. Mais para frente eu vou mostrar alguns vídeos com alguns resultados de alunos, mas se você quiser aprender sobre o método, ele está explicadinho num curso chamado Protocolo Tríade Viral. Vou deixar aqui também na descrição. Eu vou tentar colocar tudo aqui que eu falei nesse vídeo para você ter aqui mastigado na descrição, então vai na descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, já aproveita, se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like para eu entender que você gostou, comenta também, né, para me ajudar e para eu também entender se você gostou ou não para eu poder fazer mais vídeos como esse. A ideia é fazer um vídeo por dia aqui, trazendo justamente os bastidores do que funciona, do que não funciona, do que eu estou fazendo para os meus clientes, para mim, para os meus alunos, enfim, compartilhar com você um pouquinho dessa vida do digital, beleza? Espero que tenha gostado, até amanhã, até o próximo vídeo, valeu!